Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Olá, tudo bem? O assunto é saúde de hoje fala de um problema que atingiu os homens e é cercado de preconceito e desinformação, o câncer de próstata. Nosso entrevistado é o médico urologista, o Dr. Vinícius Bruce. Obrigada pela entrevista, Dr. Vinícius. Eu agradeço. Bom dia a todos. Dr. Vinícius, explica pra gente primeiro, o que é próstata? Ela é uma glândula, é isso? Exatamente. A próstata é uma glândula que ela está na região da pelve, que é a região inferior aqui do abdômen, entre a bexiga e a uretra. Então ela fica numa região, bem na pelve, na região profunda. É uma glândula que ela produz algumas enzimas, o PSA, e ela é responsável pelo produto de produzir o produto do sêmen. Então ela produz junto com a vesícula seminal e o testículo o sêmen para responsável, né, na reprodução e ejaculação. E o que pode provocar o câncer de próstata? O câncer de próstata é uma alteração na célula. A gente não tem um fator de risco específico para câncer de próstata, dizendo assim, alguma alimentação, alguma... Isso não existe? Não. Você tem o fator de risco principal para câncer de próstata que existe são negros, têm maior risco de câncer de próstata, e indivíduos com familiar de primeiro grau. Digamos, pai ou irmão. Que teve caso de câncer de próstata. Que teve caso de câncer de próstata. Tem uma estatística que demonstra que pais com filhos, né, se o indivíduo teve um pai com câncer de próstata, ele tem até 2 vezes e 17 vezes a mais chance do que a população geral de ter. Se você teve irmãos com câncer de próstata, você tem mais de 3 vezes do que a população geral. E se você teve 2, pai ou irmão, você tem a chance de mais de 5 vezes de ter câncer de próstata do que a população geral. Tem um componente hereditário, então genético. Tem um componente hereditário, tem um componente genético. Tem um caso famoso tinha um gene que é BRCA2, que teve até o caso famoso da Angelina Jolie, que optou por retirar as glândulas mamárias por causa desse gene. A gente faz essa associação, né? O senhor estava falando de câncer de próstata com câncer de mama, porque são glândulas, né? Tanto a mama quanto a próstata. Exatamente. Né? Então o fator familiar também, câncer de mama na família, relacionado a esse gene, também pode estar favorável ao câncer de próstata nos homens. Então é importante também, se você tem um fator familiar importante para câncer de mama na família, um fator genético importante, o câncer de próstata também pode ser ter maior risco do que a população geral. E doutor, quando a gente fala de câncer, é comum, né, os médicos falarem sobre essa questão dos hábitos, bons hábitos. O câncer de próstata também acaba estando nessa faixa de que a qualidade de vida também pode influenciar? A qualidade de vida é importante para tudo. Tá? Em relação especificamente ao câncer de próstata, não tem nenhum hábito em si ou alimentar que fala que aumenta a chance do câncer de próstata, aumenta essa incidência do câncer de próstata. Mas tem alguns estudos que mostram que a obesidade favorece câncer mais agressivo, um tumor mais agressivo, um tumor mais violento, digamos assim, do que na população geral. Mas não é um risco de você ter o câncer. Se você tiver o câncer, habitualmente ele é mais agressivo em pacientes obesos. Há prevenção do câncer de próstata? Não existe prevenção para câncer de próstata. É um outro questionamento que fazem também. Tem diversos estudos, vitamina E, selênio, alimentação, finasterida, medicamento, nenhum deles mostrou benefício para você diminuir a chance de câncer de próstata. O câncer de próstata é diagnóstico precoce, você então dá o diagnóstico do tumor precocemente e você tratá-lo precocemente com alta chance de tratamento curativo. E como que a gente faz esse diagnóstico precoce? O diagnóstico em si, você tem o diagnóstico do câncer de próstata é a biópsia de próstata. Quando que você indica a biópsia? A biópsia é você ir lá na próstata, retirar alguns fragmentos, alguns pedacinhos e olhar na patologia, olhar no microscópio. Quando você vai indicar a biópsia? Em 2 situações. Aumento do PSA, que é um exame de sangue que você colhe para ver se ele aumentou, que a próstata produz. PSA. E quando você tem alteração no exame digital do reto, que é o toque retal. Se você altera o exame do toque retal e você altera o PSA, você indica a biópsia. Na biópsia você tem um diagnóstico. E por que hoje, por exemplo, no Brasil, ano passado, a gente teve 66 mil novos casos, 14 mil mortes, né? Por que esse número de mortes é tão alto? Infelizmente, o número de óbito é muito alto, porque a gente diagnostica tardiamente esse tumor
E a chance de tratamento curativo passa-se a ser menor. Então, o paciente é diagnosticado com câncer de próstata e você não consegue tratá-lo adequadamente com intenção curativa. Então, infelizmente, se morre muito que não deveria morrer. Isso tem a ver com o preconceito, com a desinformação? Que a gente está num país que é bem machista, que é cercado de preconceito. Isso existe mesmo? O senhor, como médico da área, também vê isso, doutor? Vemos sim, muito. Tem um preconceito realmente de estar realizando o exame do toque retal. E a desinformação também é importante. Desinformação e acesso à saúde. Nem todo mundo, a gente talvez esteja numa localização que tem um pouco mais de acesso à saúde, mas a gente vê na região menos favorecida que o acesso à saúde, o paciente chegar a fazer um exame é difícil, quanto mais ir para uma biópsia. Então esse paciente ele é desfavorecido realmente para acesso à saúde, que a gente tem infelizmente no Brasil ainda muito. Mas o preconceito ainda está encravado na população. Exatamente. Qual que é a idade que o homem já tem que fazer o exame do toque? De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, a gente indica você realizar o toque retal e o PSA se você tiver fator de risco, que são negros e fatores familiares, de câncer positivo, acima dos 40 anos. População geral, sem fator de risco, acima de 50 anos. Ou seja, a partir dos 45... Se tiver fator de risco, sem fator de risco... desculpa, aliás, exatamente. 45 Exatamente. Se não tiver Não fator de tiver risco. Se tiver fator de risco, pai ou irmão com câncer de próstata, você tem que fazer já aos 40 anos. Perfeito, exatamente isso. E o tratamento, doutor? O tratamento é variável. O câncer de próstata é um tumor que ele normalmente não é muito agressivo. 2% somente são extremamente agressivos, esse é mais difícil de tratar. Baixo, né? Para 2%. Muito baixo. 98% dos tumores são tumores, em sua grande maioria, menos agressivos. Então, se você der um diagnóstico precoce, que é você então descobrir esse tumor precocemente, você tem diversos tipos de tratamento. Desde você não só observar, tem um tratamento que chama Active Surveillance, que é você observar o paciente, você dá o diagnóstico, e se esse paciente for acompanhado corretamente, você tem guidelines, você tem orientações para acompanhar. Por exemplo, esse paciente você faz PSA 2 vezes por ano, toque biópsia 1 vez por ano. Acompanhando. Você nem precisa, às vezes, operar ou tratar esse paciente. Não interfere, assim? Não interfere. Se esse paciente evoluir doença, se esse paciente passar por um tumor mais agressivo, você opta por tratar. Por que se opta por esse tipo de... Em muitas situações, tem um estudo grande, são 13 mil pacientes, estudo inglês, que mostra que 40% desses pacientes não precisavam de nenhum tipo de tratamento, morreram de outras causas. Causa cardíaca, independente da causa que houve o óbito. Então, esses pacientes não precisaram ser operados ou tratados, diminuindo assim a sequela do tratamento. O tratamento não é isento de risco. Então, 60% precisaram tratar. E em muitas situações, ao invés de você tratar esse paciente muito precoce, às vezes o paciente dá um diagnóstico muito cedo, muito jovem. Um diagnóstico cedo? Qual é a idade de um diagnóstico precoce? Imagina com 50 anos, que a paciente de 45 começa o diagnóstico. 50 anos é muito precoce você dar um diagnóstico. Então, esse paciente pode haver sequelas do tratamento, você pode jogar essa sequela para mais tardiamente, com 60, 65 anos, que talvez para esse paciente não seja tão importante a sequela como aos 50 anos. O senhor está falando de sequela. Quais são essas sequelas que podem, por exemplo, ser até mais prejudiciais que a própria doença? Exato. A sequela que mais aterroriza os homens talvez seja a impotência sexual. 20% dos homens podem evoluir com impotência sexual, que é você não conseguir uma ereção adequada, e também pode evoluir com incontinência. Na prática, a incontinência é uma sequela pior do que a impotência, porque o paciente incontinência é o quê? É uma perda involuntária de urina. Então o paciente às vezes fica perdendo urina no pós-procedimento cirúrgico ou radioterapia também. Claro que para isso também tem tratamentos, tratamento para resolver a impotência, tem tratamentos para resolver essa incontinência, essa perda de urina. Mas essa sequela pode ser muito importante no segmento. Então, se você, às vezes, você acompanhar esse paciente e jogar essa sequela para mais tardiamente, o paciente tem benefício somente por isso. E claro que tem diversos tratamentos que podem ser feitos para essas sequelas. E o senhor está falando aí de sequelas. Há pacientes que acabam sendo mais prejudicados com essas sequelas, então? Por isso que o tratamento ele não pode ser muito evasivo, agressivo. Pensando no paciente que não vai progredir doença, até te faço essa pergunta. O paciente que não vai progredir doença, eu não sei te falar com o diagnóstico agora se ele vai progredir ou não, por isso que eu tenho que acompanhar.
Em pacientes que não vai progredir, que isso? Essa doença não vai evoluir. Sim. Se eu operá-lo ou tratá-lo e ele tiver sequela, para esse paciente, o que você acha? É pior do que a Sim, doença? né? Exatamente. Para o paciente que vai Mas progredir, não. aí entra um outro componente, que é o componente psicológico, né, doutor? Porque o paciente, já sabendo que ele tem o câncer de próstata, ele já fica abalado, né? Sem Ele já sombra quer de resolver Sem sombra de dúvida. mais rápido. Uma das contraindicações de você fazer esse segmento é se o paciente não tiver condições psicológicas de acompanhar. Claro que tecnicamente, você vai informar para o paciente que é seguro, não é da cabeça nossa, uma invenção que a gente vai ser tanto, não. Você tem um guideline, você tem uma orientação técnica para quando você vai estar fazendo esse exame, vai estar fazendo a biópsia, e o índice a gente fala índice de perda do segmento, de você, esse paciente evoluir com doença, progredir doença e você não conseguir captá-lo, é quase zero, é mínimo. Então, é seguro você fazer esse segmento. Obviamente, que respondendo também a pergunta anterior, quais são os tratamentos? Esse é um dos tratamentos. Esse é um das opções. Das opções, que hoje em dia está aumentando cada vez mais. Mas outras opções, hoje em dia, tem a cirurgia que é a prostatectomia radical, que é você retirar a próstata vesicosseminal, que pode ser cirurgia aberta, videolaparoscópica e cirurgia robótica, hoje em dia, pode dizer. E a consequência de uma cirurgia, por exemplo, da retirada total da próstata? Essa consequência da incontinência e impotência talvez seja as sequelas a longo prazo maior. Claro que de imediato a gente pode ter algum vazamento de urina, que chama fístula, mas cada vez que a gente conhecendo mais a técnica cirúrgica, nos aprimorando mais na técnica cirúrgica, as sequelas são mínimas e diminuem. Hoje em dia, praticamente, no nosso serviço, a gente não faz cirurgia aberta. A gente faz cirurgia videolaparoscópica e a gente está entrando oferecendo até para os pacientes a cirurgia robótica. Ainda não estamos fazendo no nosso serviço aqui em Curitiba, mas tem outros serviços que estão fazendo e a gente leva o nosso paciente para outros locais que tem o robô e fazemos junto a cirurgia robótica. Então, a gente minimiza muito as sequelas do procedimento cirúrgico. Em muitas situações, esse paciente que no passado ficava 6, 7 dias internado, a gente dá alta no dia seguinte, com uma cirurgia minimamente invasiva. Então, melhorou muito a técnica cirúrgica para a próstata. E você está falando que esse é um dos tratamentos, a questão da cirurgia, mas também tem radioterapia. Às vezes o paciente não tem condições cirúrgicas ou o paciente não quer ser submetido a procedimento cirúrgico. A radioterapia hoje em dia também evoluiu muito. Antigamente tinha muita sequela, que era uma radioterapia num campo que a gente fala, numa região grande, tinha sequela intestinal, no feto, bexiga. Via, né, que o tratamento era muito mais agressivo que às vezes que a doença, exatamente. Hoje em dia não, hoje em dia IMRT é uma técnica que faz em cima do local da próstata, então com baixa sequela, também com intenção curativa. Então tem a radioterapia, a bracterapia no passado era feita, mas hoje em dia a gente sabe com maior segurança qual paciente que a gente indica a bracterapia. Bracterapia são sementes radioativas implantadas na próstata que também tratam a próstata. Então tem terapias focais hoje em dia, crioablação e HIFU, principalmente pacientes que fizeram, por exemplo, a radioterapia e essa doença recidivou, essa doença voltou somente na próstata. Você pode fazer o HIFU ou crioterapia. Hoje em dia tem essa indicação que são terapias locais, terapias menos agressivas. Então tem diversos tratamentos para próstata. O câncer de próstata tem cura? Quem tem esse diagnóstico tem que ficar muito preocupado ou pode ficar mais tranquilo, porque hoje, com a evolução da medicina, com a evolução dos tratamentos e com o diagnóstico, ele pode ter uma sobrevida maior ou até mesmo cura? A gente pode falar em cura, doutor? Pode e devemos falar em cura. Na verdade, o ideal é que a gente só falasse em cura. Se o diagnóstico fosse precoce, se o diagnóstico fosse no início da doença, o índice de cura é extremamente alto. Tumores muito agressivos, familiares muito agressivos, são a minorias. Né? Então, a gente fazendo o diagnóstico precoce, o tratamento e a cura é muito alto. E o tratamento psicológico também é necessário, doutor? Extremamente importante. Um paciente, muitas vezes, com vida sexual ativa, um paciente casado, você vai fazer esse tratamento que pode causar uma sequela, que pode, inclusive, atrapalhar o relacionamento, tem que ter um papel até porque, como o senhor estava falando, às vezes, quando é diagnosticado muito cedo, a pessoa ainda está trabalhando, ainda está ativa no mercado de trabalho, isso tudo afeta, né? Muito. Né? Todos os tipos de cânceres afetam psicologicamente a pessoa. Em muitas situações, ela vai ter que parar de trabalhar. Às vezes, a pessoa que, em algumas situações, o homem é o provedor da casa, ele vai ter que, às vezes, parar de trabalhar e ter gastos. Ainda isso pode prejudicar muito a vida financeira da família
consequentemente, a vida psicológica. Pode abalar também o tratamento também em si, né, doutor? Porque a Sem pessoa sombra tem que de estar dúvida. bem, tem que querer a cura, tem que desejar a cura. Para recuperar melhor. Uhum. Sem sombra de dúvida. Tá bom, então. Muito obrigada pela sua presença, Eu doutor. agradeço. E obrigada a você pela audiência, pela companhia. E até uma próxima.